diante dessa parábola que nós acabamos de ouvir, e duas pessoas que estão diante de Jesus. Uma mulher chamada sem o nome, apenas conhecida como pecadora, e este outro, um fariseu chamado Simão. Duas pessoas que estão diante de Jesus, comportamentos completamente diferentes. De Simão não recebe nenhum elogio, mas desta mulher todo o elogio possível, indo diretamente no ponto central do Evangelho. Muitos talvez pudessem dizer que é o arrependimento da mulher. Claro que sim, é os gestos do perfume, do beijo, do enxugar aos pés. Eu digo a vocês que o centro do Evangelho está no último versículo, e nem é todo ele, apenas uma frase, a frase final, onde Jesus vira para a mulher e diz: tua fé te salvou, vá em paz. Toda a liturgia de hoje, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, está focado exatamente nesta frase: fé. A fé que nos leva a Cristo e nos traz uma verdadeira paz. E olha, é muito interessante, porque o fariseu queria estar com Jesus. Foi ele que convidou para estar com Jesus. Ele queria estar com Jesus. A mulher pecadora também queria estar com Jesus. Esperou um momento propício, esteve com ele. Mas faltava este sentimento ao fariseu. Faltava esse passo maior na sua vida, que é a fé. A fé perdoa pecados. A fé faz com que a gente tenha uma experiência pessoal de Jesus Cristo. A fé nos leva a uma verdadeira contrição do coração. Este palavrão, contrição, significa chorar amargamente por um pecado cometido. E somente alguém que tenha de fato uma fé madura é capaz então de experimentar Jesus e ter gestos semelhantes ao desta mulher. E aí a gente pode fazer algumas comparações. O perfume. Que perfumes podemos oferecer para Jesus nos dias de hoje? O ato da caridade. Não existe perfume melhor a ser oferecido a Jesus que os pequenos atos de caridade. Ou, se for preciso, os atos grandes de caridade que porventura a gente possa fazer. Que não é muito simples, não é fácil. É necessário, talvez, a coragem que teve aquela mulher, por saber que não podia se aproximar de Jesus, não só porque era uma pecadora, entre aspas, mas porque era também uma mulher, e assim por diante. Então, ter a coragem de oferecer o perfume da caridade diante de situações, de relacionamentos, diante das pessoas que precisam de nós. Mas ela não ficou só nisso. Ela ofereceu também as suas lágrimas, as lágrimas do arrependimento. Hoje, às vezes é difícil até mesmo encontrar um arrependimento perfeito diante do pecado cometido. O mundo nos absorveu de tal forma e nos conduziu, ou está nos conduzindo de tal forma, que nós fazemos os nossos próprios julgamentos e muitas vezes achamos a nosso critério o que é e o que não é pecado.
Então, se for pensar bem, não existe um arrependimento perfeito, porque estamos também perdendo a consciência e noção do pecado. Aqui entraria então as lágrimas daquela mulher e o gesto, enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Numa linguagem nos dias de hoje, ou atualizando essa palavra, seria a pessoa de fato rasgar, abrir o seu coração, dispor a sua vida diante de Jesus, sem nenhuma resistência. A mulher, pecadora pública, conhecida de todo mundo, não teve questão nenhuma, não teve dificuldade nenhuma de rasgar o seu coração diante de Jesus. Esses gestos que nós temos no Evangelho, gestos assim significativos, atualizado na nossa vida pessoal, também seria bonito e importante da nossa vida conseguir dar passos nesse sentido, mas o principal de tudo, volto a repetir, esta última frase do último versículo: vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te fez vir ao meu encontro, a tua fé te fez abrir o coração, a tua fé fez com que você pudesse ter gestos que o Simão não teve, o fariseu não teve. E para concluir, que bom que nós vamos buscar a Eucaristia todos os dias, todas as quintas-feiras, todos os domingos. Valeria a pena a gente repensar assim: quais são os meus sentimentos diante de Jesus? Apenas um espectador, como o fariseu, Simão, ou como alguém que rasga o seu coração diante de Jesus, porque tem fé, se arrepende, tem atos de caridade e quer de fato experimentar a salvação? Deixo esses questionamentos a mim, a vocês, pedindo sempre a graça de Deus por crescer mais na fé, na esperança e na caridade.